Olá, bom dia! Bom dia diretamente de Canasvieiras, em Florianópolis. Separando um momento, né, desse comecinho de sexta-feira, porque eu vou chamar de 9 às 9h09. 9 às 9h09, porque a princípio, né, serão 9 minutos às 9h09 da manhã. Vamos começar essa conversa, né? E hoje, quem está acompanhando, né, meus movimentos mais recentes, sabe que eu estou aí bastante mergulhado e fascinado, né, pelo universo da sexualidade, masculinidade e espiritualidade, né, a confluência desses três campos tão bonitos, né, da experiência humana. E o tema que eu queria compartilhar hoje é... Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado. É um tema que as pessoas praticamente não falam, né? Nós homens não falamos, que é um verdadeiro pacto de silêncio, né? Um pacto de silêncio muito difícil de quebrar, talvez inquebrantável, que é sobre o prazer e o sentimento, né? Porque, veja que interessante, né? Nós, homens, podemos falar sobre sexo, né? Nossas experiências sexuais, né? Como foi, quem a gente pegou, né? Taras, fantasias, preferências, né? Essas coisas todas. Mas nós não podemos falar sobre o prazer, né? Como nós sentimos aquilo, e nem sobre o sentimento, né? Os sentimentos relacionados a essa experiência sexual, né? Como a gente se sente antes, durante e depois, né, do ato, da prática sexual, né? Nós nos sentimos bem, felizes, realizados, tristes, deprimidos, cansados, frustrados, né? Existe esse grande pacto de silêncio sobre como o homem sente o prazer e como ele se sente a respeito do próprio prazer. É curioso isso, né? A gente pode falar de desempenho, de performance, né? Como se diz, contar vantagem, né? Sair com fulana, com fulano, e foi assim, foi assado. Mas, na verdade, né, o que existe por detrás é esse grande condicionamento cultural, né, onde a gente associa a masculinidade com ser invulnerável, né? A gente associa a masculinidade com performance, desempenho, né? Além disso, não existe essa percepção, né, do corpo masculino como uma máquina, né, que performa e que sempre performa bem. Mas é interessante, né? Isso vem talvez desde a infância, fazendo uma reflexão um pouquinho aqui, porque os pais, né, falta repertório para eles também. Na verdade é essa, falta repertório para eles, nossos pais, falta repertório para nós como pais, de como criar os meninos, né? De como promover essa educação, mais do que educação, essa consciência, né, do sexo e do prazer, e do papel do sexo e do prazer na vida das pessoas, na vida desses jovens, né? E aí se perpetua pela vida adulta, né? Na idade avançada, e assim vai. É uma coisa que sempre se perpetua, né? E também a falta de espaço, né? Um espaço seguro para esse tipo de conversa, de compartilhamento, porque é uma coisa que não se fala, né? Homem não fala de como ele sente o prazer, de como ele percebe o prazer. O homem não fala de como ele se sente a respeito do prazer. Isso é uma regra pétrea, né? O homem não fala disso. Por quê? Nós estamos tão aprisionados, né, dentro dessa matriz, né, de cultura, de sociedade, de pensamento, de maneira de ser e de sentir. É
muito triste, né? E também é triste o fato que nós não podemos falar dessas coisas nem para nós mesmos. Veja que interessante, né? A gente não fala com ninguém, nem com parente, nem com amigo, nem com o amigo mais íntimo a gente fala, né? A gente compartilha essas intimidades, mas isso eu acho que é uma consequência, a gente não fala disso nem para nós mesmos, né? A gente não se permite se questionar a respeito de como a gente está se sentindo, né? Numa determinada experiência sexual, né? Um determinado encontro, como eu me senti e por quê, como aquilo me afetou e por quê, né? Intimamente, profundamente mesmo, utilizando essa experiência até como uma forma de autoconhecimento sexual, né? A gente não faz isso. A gente só classifica assim, foi bom ou não foi bom, né? E a gente pode até perguntar, e aí, foi bom? Não foi bom. Mas por que foi bom? Por que não foi bom? A gente não pode aprofundar, a gente tem que ficar só na superfície. E isso é muito triste, né? Se nós pensarmos que nós como homens estamos condicionados dessa maneira. Então, eu acho que uma proposição aqui, né, vamos pensar a respeito disso, vamos sentir a respeito disso, antes de falar, né? Falar vem depois, né? E aqui esse espaço, né, que é o espaço do divino masculino, é um espaço que a gente tem essa liberdade, né? Eu digo assim, nós estamos entre irmãos, nós podemos falar dessas coisas, nós podemos ser sinceros, né? Tirar as nossas armaduras, deixá-las num cantinho e conversar a respeito dessas coisas. Mas, primeiro de tudo, uma ideia, né? Crie o seu registro, o seu diário, como você quiser chamar, dos seus sentimentos com relação ao prazer e com relação ao sexo, né? E anote, foi bom, não foi bom? Foi bom para você? Como? Por quê? Como você se sentiu? Né? Se sentiu vazio? Se sentiu pleno? Se sentiu conectado com a pessoa, desconectado? Se sentiu conectado com o seu corpo e com o seu prazer? Ou se sentiu desconectado do seu próprio corpo? Sentiu culpa depois, ou antes, ou durante? Sentiu vergonha? Né? Teve algum tipo de medo? Vamos utilizar, né, a nossa vida sexual como uma ferramenta para a nossa expansão como seres humanos, para a nossa expansão de consciência. Né? E eu quero ouvir de você, né? Comenta aqui se você costuma falar, né, dessas coisas com alguém, se você já fez isso alguma vez. Suspeito que muitos de nós nunca tenhamos feito nada parecido, né, de compartilhar com alguém o que a nossa vivência sexual representou para nós. Né? Fica aí essa dica, essa provocação e convite para nos encontrarmos outros dias, né, durante 9 minutos ou menos, às 9h09 da manhã. Tá bom? Grande abraço. E agora eu preciso descobrir como se finaliza uma live no Instagram, porque eu nunca fiz isso. Tem um X aqui. Será que eu aperto ali? Deve ser isto. Olha, felicidades. Um ótimo dia. Tchau, tchau.